Olá, caros alunos, de volta na nossa aula, continuando os nossos assuntos, nós hoje vamos trabalhar a gestão integrada, tá? Nós vimos os sistemas de gestão, como eles podem ser utilizados, as suas utilidades, as suas maiores necessidades, e agora nós vamos começar a integrar essa gestão, tá? Trabalhar essa questão da gestão integrada de forma que isso possa nos subsidiar para as nossas ações principais ao longo da nossa gestão empresarial, ok? Vamos lá. Começando então, o gerenciamento de integração de projeto envolve os processos necessários para assegurar que os diversos elementos do projeto serão coordenados de forma adequada. Eu preciso saber se aquilo que eu estou me propondo a fazer e ofertar, oferecer, está adequado com aquela minha proposição inicial, lembrando-se que isso deve estar em consonância com a missão, os valores e a visão do negócio. Tá? Então, a gente faz esse conjunto de observações, lembrando que a gente precisa integrar esses sistemas dentro dessa nossa proposta inicial de atividade. Outra coisa, o processo de gerenciamento da integração, ele envolve diversos fatores. Dentre estes fatores, nós podemos destacar o projeto, o gerenciamento do projeto, a execução do projeto, o controle do trabalho, o controle integrado das mudanças e também o projeto final, ou seja, a parte em que a gente encerra essa questão do projeto. E isso corresponde à nossa coluna dorsal, né? Ou seja, a coluna espinhal, onde a gente consegue separar cada um desses itens a serem trabalhados especificamente, ponto a ponto, sem deixar que nada fique para trás. A gente precisa observar cada um desses itens de forma que eles estejam integrados, um a um, porém trabalhados separadamente, tá? Então, os processos do gerenciamento da integração, eles estão para o projeto, assim como a espinha dorsal está para o nosso corpo, é o que dá sustentação, tá? Nós estamos sustentados pela nossa espinha dorsal, assim como nós temos lá o nosso escopo do gerenciamento sustentando o nosso projeto gerencial. Desenvolver o termo de abertura do projeto, ele está relacionado principalmente, tá, a um documento que serve como elo de ligação entre as operações rotineiras da organização empreendedora do projeto e a aprovação dos inícios de atividade do projeto. Ou seja, é um termo de abertura. A gente vai abrir esse projeto dizendo o que nós queremos ou o que este projeto propõe, né? Ele projeta o quê? Né? Quando a gente fala projeto, o que é um projeto? É um documento, né? Mas vamos ver ao pé da letra. Projeto é alguma coisa que é projetável, ou seja, adiante. O meu projeto, ele me diz agora aquilo que eu quero que se desenvolva adiante. Então, isso é um projeto, tá? Então, o projeto, ele é um documento que vai servir como nesta situação. Observe bem, são informações usualmente presentes em um termo de abertura, o título, que propicia a identidade do projeto e facilite a sua comunicação. Então, você precisa dar um nome a esse projeto, né? Projeto de amplificação das instalações, ou projeto de inserção de um novo produto, ou projeto de melhoria de um serviço. Você tem lá o seu título do projeto. O patrocinador, o gerente do projeto e a equipe básica. Quem é o dono do projeto, né? Propriamente dito. Quem está patrocinando? De onde sai o recurso? Quem são as pessoas que são responsáveis por ele, tá? Quem é a equipe básica desse projeto? Coordenador, administrador, secretário, quem vai estar ali administrando aquela questão do projeto para que possa não perder nenhum tipo de informação que foi gerada. Lembre-se que nós utilizamos na nossa aula passada o sistema gerencial como uma ferramenta que ia agregar informação, ele ia buscar informação de todo canto e juntar num documento que pudesse subsidiar, levantar os pontos fortes e os pontos fracos para que a gente pudesse, então, melhorar, né, cada uma das informações decorrentes deste processo. E daí, dentro dessa minha situação, eu tenho aí a minha equipe básica que vai trabalhar essas informações de forma mais coerente. Eu tenho que ter um mapa de influência das partes interessadas,
Então, dentro desse escopo de estratégico, dentro desse meu projeto, tá? Quem são as partes interessadas nela? Tá? Eu tenho que ter isso mapeado. O meu cliente está interessado em tal situação. O meu fornecedor em tal outra situação. O meu investidor está interessado em outra situação. Então, dentro desse mapa de situação, quem que está interessado em cada ponto daquele projeto? Eu preciso ter um retorno sobre o investimento e meta traduzida por meio de indicador. A gente viu que era indicador, né? São números. Eu preciso transformar tudo isso que eu estou falando, né, em números a serem avaliados. Aumentou, diminuiu, né, o meu atendimento? Aumentou, diminuiu a reclamação? Aumentou a qualidade, reduziu a qualidade, aumentou o preço, diminuiu o custo, aumentou a produtividade, aumentou o lucro, diminuiu o lucro. Olha quantas perguntas eu pude fazer quando eu falei a palavra indicador. Então eu preciso trabalhar esses indicadores de maneira que eu tenha uma condição melhor, tá, de ter um retorno desse investimento. E outra coisa, o objetivo ou justificativa do projeto. Então, se eu estou projetando alguma coisa para o futuro, estou montando um projeto, eu preciso ter um objetivo final para esse projeto alcançar e eu preciso ter uma justificativa. O que é a justificativa? Por que eu estou fazendo esse projeto? Então, eu quero fazer um projeto de um novo documento, de um novo produto. Então, nesse meu documento, eu vou ter justificativa. Este produto está sendo procurado, bastante procurado pelos clientes, e nós não temos para ofertar. Então, vamos inserir esse produto no nosso mercado. E aí nós temos aí uma justificativa para o meu projeto. E aí eu vou continuar essa minha justificativa, lembrando que eu tenho que lembrar do objetivo. Qual o objetivo final? Levar o produto de melhor qualidade para o meu cliente. Tá certo? Atendendo esse espaço que está em aberto. São informações usualmente presentes em um termo de abertura. Escopo e não escopo do projeto, tá? Ou seja, o escopo é a ideia geral do projeto, tá? Os requisitos que satisfazem as necessidades dos interessados ou stakeholders. Lembre-se dos stakeholders, nós falamos essa palavrinha lá nas nossas primeiras aulas, ou público interessado, é a mesma coisa, tá? Então, os requisitos que satisfazem as necessidades dos interessados, as ligações com outros projetos internos ou externos à organização, o cronograma de execução resumido e em marcos. Tá? O que é o cronograma? É o tempo. Então, de tal mês ao tal mês, a gente executa tal parte, de mês tal a outra parte, então a gente vai fazendo um cronograma de ação. Por quê? Com o cronograma, eu tenho condição de saber se eu estou ou não alcançando o meu objetivo da forma que eu estou me propondo a fazer. Outra coisa, as premissas e restrições organizacionais, ou seja, as premissas são aquelas situações que eu disse que eu tenho que fazer na minha empresa e que os meus projetos e colaboradores devem concordar. E as minhas restrições organizacionais é aquilo que eu não posso fazer, que eu não quero que faça e que eu não me adequo a ele. Então, eu preciso ter isso muito bem claro, para que não deixe espaço para que isso venha crescer e se tornar um problema na sua administração futuramente, tá? São informações também presentes a identificação dos riscos e um orçamento sintetizado. Então, eu tenho que ter quais são os riscos disso dar certo, quais são os riscos disso dar errado, né? Eu preciso saber disso. E preciso também saber quanto eu vou gastar no meu projeto. Eu tenho que ter uma sintetização disso, né? Se eu estou projetando alguma coisa para o futuro, eu preciso ter um orçamento para isso. A gente não consegue implantar um produto ou um serviço sem gerar custo. Mas se eu tenho um orçamento desse custo, eu tenho um projeto que vai me dizer também em quanto tempo esse custo será retornado para a empresa, né? Eu vou conseguir pagar isso ao longo de quanto tempo? E aí eu tenho o meu cronograma me dizendo isso, tá? Vamos lá. Desenvolver o termo de abertura do projeto, Project Charter.
Um dos resultados do projeto de iniciação estabelece as responsabilidades do gerente de projeto, dos gerentes funcionais ou o do gerente de linha da equipe. Tá? Então, você observa aí que eu já falei 3 tipos de gerentes. Tá? O gerente de projeto, o gerente dos funcionais e o gerente de linha de equipe. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente começa a montar um planejamento estratégico que vai precisar de ser acompanhado em diversas fases do seu desenvolvimento. E daí o gerente inicial, ele não dá conta sozinho de verificar todos esse escopo estratégico. Ele precisa de que outros gerentes, né, de linhas mais ligadas à produção direta, estejam lhe repassando informações, consolidando e esse nível subindo piramidalmente até que chegue à gerência geral da empresa, tá? Outra coisa, deve ser emitido por um gerente externo ao projeto de uma hierarquia adequada às necessidades do projeto na alta administração. Ou seja, a informação vai subindo até chegar na alta administração, dizendo exatamente como está sendo acompanhada e quais são os fatores que precisam ser modificados antes que esses fatores sejam necessariamente um problema criado para a empresa ou para a organização. Tá? Confere ao gerente do projeto uma autoridade adequada. Ou seja, quem é o gerente do projeto, ele tem que ter uma autoridade sobre a maneira de como esse projeto vai se desenvolver. Ele tem que ter autonomia de modificar o projeto ao longo da sua avaliação. Porque senão o projeto vai ficar engessado e você não vai conseguir dar continuidade a esse projeto, ou se tiver algum erro, alguma falha ou alguma dificuldade no processo de desenvolvimento do projeto, vai demorar muito tempo para que aquele erro possa ser consertado. E daí o prejuízo já vai estar estabelecido. É por isso que o gerente de projeto, ele tem que ter autonomia de modificar o projeto na hora que ele identifica aquela dificuldade sendo desenvolvida naquela situação do projeto, tá? A sua aprovação deve estar autorizada formalmente no projeto. Então, é preciso que isso esteja formalmente colocado lá no projeto. Outra coisa, o patrocinador deve garantir e procurar que o projeto seja consistente com os objetivos organizacionais e apoiar sua equipe na produção, na condução e na superação de obstáculos. É importante que os apoiadores estejam ali para que a equipe se sinta segura na hora de fazer uma modificação num determinado item do projeto. Olha ali. No Brasil, também é conhecido como contrato de projeto, proposta de projeto, solicitação de projeto autorizado ou termo de referência. Então, no Brasil, a gente usa várias denominações diferentes para a mesma coisa, tá? Mas o que a gente quer dizer é projeto Carter. Na verdade, é a mesma coisa do que tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? São várias denominações para a mesma coisa. A gente tem essa mesma, né, essa dificuldade no Brasil de estar aí colocando nome em tudo. Olha só, coisas importantes. Entrada, ferramenta técnica e saída. Quando eu falo em entrada, eu estou falando em contrato, declaração do trabalho, fator ambiental da empresa, ativos e processos organizacionais. Ou seja, tudo aquilo que é a base de recurso para a minha organização ou para o meu projeto. Então, montei meu projeto, eu tenho que ter recurso base para aquilo. Eu tenho que iniciar o meu projeto com uma base. E essa base, ela também é financeira, porque eu preciso custear o meu projeto. Esse dinheiro desse projeto sai de algum lugar, né? Ferramenta técnica, método de seleção de projeto, metodologia de gerenciamento, sistema de informação e opinião especializada. Então, você vai montar um projeto de um determinado produto, você vai buscar uma opinião de alguém que conheça bem aquele produto. Opinião de pessoas especializadas. Você não pode ir empiricamente colocar um novo produto numa empresa. Você precisa saber de alguém que conheça bastante daquilo. Às vezes você tem uma boa ideia,
mas a boa ideia sozinha não paga a conta, tá? A boa ideia ela é importante, mas é preciso que você tenha uma informação de uma pessoa que conheça a fundo, né, aquela empresa, aquele produto, aquela situação e inclusive o mercado que você vai oferecer e ofertar esse serviço. Outra coisa é a saída, tá? Na saída é o termo de abertura do projeto, ou seja, foi o ponto final. Eu montei todo o meu projeto, elaborei ele todinho e agora eu vou sair com o projeto, eu vou lançar o meu projeto. O que é esse lançar? É o termo de abertura. Eu abri o projeto, ou seja, assinei o termo de abertura, a partir de hoje ele está saindo do papel. É por isso que a gente chama de saída, tá? Eu montei tudo aquilo no papel. Desenhei, escrevi, fiz tabela, levantei custo, busquei a opinião de pessoas especializadas, levantei todas as informações necessárias para a empresa no seu nível gerencial e agora eu vou sair com o meu projeto, ou seja, eu vou tirar ele do papel para a prática. E aí é o meu momento de saída, tá? E aí a integração com o gerenciamento do escopo estratégico e também o gerenciamento de custo. Então você pega aqui, ó, esse pedacinho daqui, ele vai trabalhar exatamente essa continuação, essa continuidade do seu projeto. Ele saiu do papel agora para a prática, tá? A descrição do projeto é tudo aquilo que constitui o ambiente da organização a ser considerado na fase inicial do projeto, tal como a cultura organizacional, a infraestrutura pessoal existente, sistemas de informação do gerenciamento do projeto, etc. Tá? Então, nada mais é do que esse ambiente total da organização. Eu preciso estar com isso tudo escrito. Porque se está escrito, em algum momento alguém pode querer acessar essa informação e já tem lá a explicação de como é. Outra coisa, as políticas, procedimentos, planos de diretrizes formais e informais, tais como política de segurança, critério de medição de desempenho, meio de comunicação permitido, procedimento para aprovar e emitir autorizações de trabalho. Pode se tratar de uma norma ou não padrão de trabalho adotado pela equipe para o gerenciamento do projeto. Então você tem aí uma ideia geral, né, de como gerenciar isso. Está tudo ali escrito. Inclusive, nos dias atuais é importante que você dê a essa questão da comunicação, ó, meios de comunicação permitido, é importantíssimo, tá? Você vai se comunicar com a sua equipe como? Por e-mail, por telefone, por mensagens instantâneas de texto, né, por algum aplicativo específico. Isso é importante deixar estabelecido. Porque às vezes você estabelece na teoria, né, assim, vamos aqui, nós vamos conversar por este aplicativo de texto. E daí, em um determinado momento, o seu funcionário diz assim, eu não quero falar por aqui porque meu telefone aqui é particular e eu não quero utilizá-lo dessa forma. Mas se isso estiver escrito lá no começo e ele aceitar, isso é uma ferramenta comum a todos, né? Não tem por que não ser utilizada, exceto se isso não estiver escrito. Se não está lá, se você não estabeleceu qual será o seu mecanismo de comunicação, você tem que adotar um oficial da empresa bancado 100% pela empresa. Isso está aqui, ó, tá? Estabelecer o meio de comunicação que é permitido, por onde nós vamos nos comunicar. Pode se tratar de uma norma padrão, ou padrão de trabalho adotado pela equipe para o gerenciamento, e daí tudo isso vai bater aonde? No contrato, tá? Então o contrato, ele sintetiza essas informações. O que é o contrato? Sempre que existir o envolvimento de mais de uma organização em um projeto, a relação entre as partes deverá ser formalizada. Ou seja, eu preciso de ter um contrato. O contrato nada mais é do que um documento em que está escrito o papel de cada um dentro daquela situação. Quem é responsável por isso e quem é responsável por aquilo, né? Quais são os papéis de cada um? O que dá direito a um e o que dá direito a outro? Quais as obrigações de um e quais as obrigações de outro? Isso é uma coisa importantíssima quando se fala de contrato. Por quê? A nossa tendência é buscar no contrato os nossos direitos, mas também nós temos obrigações.
e precisamos ficar atentos no contrato às nossas obrigações e às obrigações do nosso parceiro, tá? Outra coisa é a DT. O que é a DT? É a declaração de trabalho do projeto, tá? É uma descrição dos produtos ou serviços que serão fornecidos pelo projeto. Ou seja, a declaração de trabalho é aquilo que eu vou ofertar no meu projeto. O que eu quero ofertar aqui? Quais são os trabalhos? Quais são os serviços? O que eu estou colocando aqui como proposta? Tá? É a minha declaração de trabalho. A declaração de trabalho, em projetos internos à organização, o iniciador do projeto ou patrocinador fornece a declaração de trabalho com base nas necessidades de negócio, tá? Tais como treinamento necessário, demanda do mercado, por exemplo, e os requisitos ou condições do produto ou serviço descritos de acordo com a necessidade de negócio ou outro estímulo que provocar a necessidade. Uma observação importante nessa situação é que a declaração de trabalho ela deverá ser encaminhada aos fornecedores do produto, tá? Por quê? Quando você faz isso, você está dizendo a qualidade também daquilo que você quer ofertar. E aí você não vai gerar dúvida no seu fornecedor com relação ao que ele está trazendo para você, tá? De mercadoria para que você formule o seu produto final, tá? Em projetos externos à organização, a declaração de trabalho, ela também tem base nas necessidades de negócio e nos requisitos do produto ou serviço. Geralmente é recebida do cliente, em geral, em forma de um documento de licitação ou outra modalidade de concorrência, tá? Então, licitação. O que é licitação? Quando eu falo licitação, a gente pensa logo, né, naqueles documentos, naqueles processos públicos para a empresa pública e aí por aí vai, de contratação. Não é somente isso. Licitação significa tornar lícito um contrato, né? O que é lícito? Lícito é legal, né? Está de acordo com a lei. Então, tornar lícito, tornar legal, isso é uma licitação. Eu posso ter várias modalidades de licitação, ou seja, existem vários tipos de licitação, ou seja, existem várias formas de eu tornar lícita a minha compra ou o meu contrato. Isso é importante que você fique ciente e atento. Ah, professor, licitação é só para a empresa pública? Não, licitação é para todo mundo, gente. Tornar lícito, ou seja, você chega numa determinada empresa privada e quer dar entrada num projeto, e esse projeto levanta custo, né? Você vai gastar dinheiro da empresa para fazer o projeto, você precisa tornar lícita aquela sua compra. O que é lícito? Transparente, né? Legal, fazer com que as pessoas depois não questionem de você porque você gastou tanto X reais num determinado projeto, quando você deveria ter gastado menos. E aí você vai fazer o quê? Você vai tornar lícito, você vai publicar esses valores, vai buscar concorrência, vai buscar valores comparativos, para que você possa provar naquele documento, né? A pessoa que pega aquele documento para ler, diz assim, não, aqui está lícito porque tem tudo escrito aqui, que foi gasto, como foi gasto, quais foram as bases de preço que foram levantadas, foi feita uma cotação anterior, foi feita uma projeção de risco. Então, isso é tornar lícito, tá? Licitação é isso, tornar lícito o processo. Então, dentro dessa situação, você vai fazer isso. Nesse projeto externo à organização, isso é importantíssimo. Internamente é importante, mas externamente ele é ainda mais importante, porque você vai lidar com o dinheiro de outra pessoa, você vai ofertar isso para alguém. E daí você precisa estar com isso de forma muito bem equilibrada, muito bem elaborada. A minha DT também, tá? Você tem que ter, através da procedência, ela lança um edital. Vamos dar um exemplo aqui do MEC, por exemplo, tá? Ele lança um edital em que há uma solicitação de proposta. Professores, por exemplo, de uma determinada universidade, montam um projeto que será financiado por uma outra unidade patrocinadora. Então, você vai começar a observar que existem aí, isso é um exemplo, tá?
Você tem um patrocinador, uma parte interessada e outra parte que tem interesse em prestar o serviço. E aí, dentro dessa publicidade, você consegue alcançar o seu objeto de licitação, ou seja, você vai tornar lícito, você vai abrir uma concorrência para que aquilo se torne lícito dentro de um meio público. Método de seleção de projetos. Elas devem ser realistas, possíveis, flexíveis e fáceis de ser compreendidos. Então, para que eu selecione um projeto, eu preciso ter isso daqui, ó, de forma muito clara, tá? Eu preciso de um projeto que seja realista, que me diga a possibilidade de dar certo e de dar errado. Eu preciso saber se esse projeto é possível, que às vezes apresentam projetos belíssimos, mas são impossíveis para aquela realidade. Preciso que eles sejam flexíveis, ou seja, se acontecer alguma avaliação ao longo desse processo, eu preciso modificar aquele processo, ele é flexível, tá? Fácil de ser compreendido, eu preciso ler o projeto e entender o que está escrito ali, tá? São normalmente classificados em duas categorias. Primeiro, é a medição de benefícios e os outros, modelos matemáticos. E aí a gente vai ver agora a diferença de um para o outro, tá? Mais importante ainda é a limitação desse projeto, tá? Na limitação desse projeto, a gente tem aqui, ó, primeiro, iniciador e patrocinador do projeto, terminando lá com os usuários finais e ativos de processos, tá? Dentro desse escopo, nós vamos trabalhar os limites desse meu projeto, quais são as situações que estão diretamente ligadas a ela e quais são os principais pontos de interação de um para o outro, tá? Na nossa aula seguinte, nós vamos trabalhar algumas coisas muito diretamente ligadas a este meio aqui, ó, essa questão do limite do nosso processo, tá? E aí, a gente vem para essa parte desenvolvedora do processo. Vamos lá. Para que eu possa desenvolver o meu processo, eu vou ter um termo de abertura do meu projeto, que a gente viu isso na nossa aula passada, tá? Meu termo de abertura. Desenvolver a declaração do escopo preliminar do meu projeto. Então, eu abri o meu projeto e aí vou ter o meu escopo do meu projeto, né? Aquele documento que fala cada uma daquelas casinhas do meu projeto. Quem é o responsável por cada parte, quem vai desenvolver cada uma das ações, quem é o responsável em avaliar o meu projeto, tá? Desenvolver o plano de gerenciamento do meu projeto. Eu também preciso saber mais ou menos quem vai desenvolver cada parte daquela, tá? Quem são as pessoas que desenvolverão isso. Orientar a gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho, realizar um controle integrado de mudança. Lembre-se que a mudança ela é importante, porque se eu avalio durante o meu processo que algo deve ser mudado, eu preciso que o meu projeto tenha flexibilidade para ser então modificado. E daí, aquela parte de encerramento ou fase, que nós também vimos lá na nossa aula passada, tá? Encerrei o projeto aqui para poder dar continuidade mais adiante, tá? Para realizar um controle integrado de mudanças, eu preciso realizar do início ao fim do projeto esse controle, ou seja, controlar, avaliar, ele não é um ponto do fim do meu projeto. Eu não posso avaliar o projeto no final. Eu devo avaliar e controlar o meu projeto do começo, meio e fim. O tempo todo ele tem que estar sendo avaliado. No final do meu projeto, eu posso até reavaliar as minhas avaliações. E daí eu vou dizer se eu quero ou não continuar com aquele projeto da forma que ele está. Mas a avaliação do projeto ela é contínua. Ela começa do primeiro dia do seu projeto até o último dia do seu projeto. Ela envolve o escopo, tempo, custo, qualidade e o controle de todas as mudanças ocorridas no projeto. Então, tudo aquilo que mudou ao longo da construção do seu projeto está escrito nos seus processos avaliativos, que são vários. Ou seja, você não tem um processo avaliativo, você tem vários processos avaliativos que ocorrem de acordo com a necessidade do projeto. As mudanças podem existir estimativas de custos, consequências, sequências de atividades do cronograma,
data do cronograma, recurso necessário e análise das alternativas de respostas a riscos. Então, você tem que ter aquelas saídas. Lembrem-se que a gente tinha lá 2 tipos de liderança que nós vimos nas nossas aulas passadas, né? Nós tínhamos a liderança deliberada, né? E nós tínhamos também a liderança emergente, né? A forma de liderar deliberada e a emergente. Como que era essa situação? Uma era aquela forma, a deliberada era aquela que a gente seguia um modelo já que estava estabelecido. E a emergente era aquela que surgia de acordo com a necessidade do momento. Eu disse a vocês que não existia na empresa um só tipo, existiam os 2 tipos. Algumas empresas com uma característica a mais do que a outra, mas os 2 tipos estão presentes nas empresas, né, de forma geral. E daí é exatamente isso daqui, você precisa ter, dentro desse modelo deliberado, ou seja, que está lá escrito, você precisa de ter gerenciamentos emergenciais, ou seja, surgiu um problema que não estava previsto. Você precisa emergencialmente sanar aquele problema, tá? E aí você precisa também ter, dentro desse sistema, fornecer um processo eficiente, eficaz e padronizado para gerir de forma centralizada as alterações do intraprojeto. O que é um sistema padronizado? É uma linguagem padrão, tá? Ou seja, quando você determina, né, uma unidade de medida, essa unidade de medida ela tem que estar em todo local, né? Você tem que acompanhá-la do começo ao fim. A proporção ela vai do começo ao fim. Então, por exemplo, você vai trabalhar aí o custo para cada 10 mil, um custo X para cada 10 mil produtos lançados no mercado. Então, se você está usando como base 10 mil produtos, você vai trabalhar todas as suas informações padronizadas em 10 mil produtos, porque você tem uma proporção igual para todo o seu processo. Então, você não pode falar, por exemplo, para cada 10 mil produtos produzidos, eu gasto X reais. Aí lá na frente você vai dizer assim, para cada 100 mil produtos, eu vou utilizar 10 funcionários. Então, está errado. Você tem que trabalhar o mesmo padrão de informação do começo ao fim. Então, se eu comecei com 10 mil produtos, por X reais, no final eu tenho que dizer 10 mil produtos por X funcionários, tá? Porque eu estou utilizando um padrão, né, de sequência. Eu vou fazer um comparativo de padrão. Senão fica difícil de entender. Você começa com 10 mil e termina com 100 mil. Né? Então, você tem que ter um padrão de comparação para você poder, né, não se enrolar ao longo da linha do tempo. Realizar um controle integrado de mudanças a partir do nível aplicado do controle de mudanças que depende, primeiro, da área de aplicação, da complexidade do projeto específico, dos requisitos de contratos, do contexto do ambiente em que ele é projetado. Outra coisa, você precisa ficar ligado nas funções de responsabilidades do Comitê de Controle de Mudança. Então, você tem lá um grupo que vai controlar essas mudanças. E aqui eu estou chamando de Comitê de Controle de Mudança, mas você pode ter uma equipe, né? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, não importa. São pessoas que têm a capacidade de controlar essas mudanças a partir de uma ferramenta de avaliação, ou seja, de uma ferramenta de gestão. Então, você utilizou aquele sistema de gestão como ferramenta e você tem um grupo de pessoas que tem o poder de orientar, de modificar o processo de trabalho a partir da avaliação dessas informações que foram levantadas, tá? Com efeito, o gerente do projeto e sua equipe devem estar preocupados com a identificação em que a mudança precisa ocorrer ou ocorreu. É preciso que as pessoas se preocupem com isso, né? Ele tem que estar lá ligado nisso daí. O que vai ser modificado? Por que vai ser modificado? Assegurar que essa alteração seja benéfica. Ou seja, ele vai olhar e vai dizer, não, eu quero mudar isso daqui no projeto, mas não somente por uma vontade. Ele vai justificar que aquilo dali vai ser benéfico para o projeto. Revisão e aprovação das mudanças solicitadas. Você não vai mudar somente porque você quer, né? A mudança, eu quero mudar aqui, ponto final. Não é assim que funciona o projeto.
O projeto ele tem que ter uma justificativa. Eu quero modificar isso daqui, né? Essa fase do projeto precisa ser mudada, porque ela está dando prejuízo ou porque ela pode ser melhor desenvolvida de outra forma. Ou seja, você precisa justificar. O gerenciamento das mudanças aprovadas, quando e conforme ocorrem, regulando o fluxo de mudanças solicitadas. Ou seja, isso precisa ser aprovado por essas pessoas que estão ali lidando com a situação. Manutenção da integridade de suas linhas de base. Ou seja, nada do seu projeto pode ser mudado e modificado se aquela mudança for de encontro com a linha de base do seu projeto. Qual é a linha de base do seu projeto? A visão, a missão e o negócio da sua organização. Então, se for de encontro a essas três coisas, você não pode mudar aquele projeto, tá? Você tem que criar um novo projeto, mas mudar aquele você não pode, porque você não pode ir de encontro a esses fatores. Eles são os fatores orientadores da sua organização, tá? Outra coisa, a revisão e aprovação de todas as ações preventivas e corretivas recomendadas. Então, quando a gente faz o projeto, a gente já tem ali uma ideia de algumas coisas que podem acontecer, né? E aí você já tem mais ou menos ideia também de medidas preventivas e medidas corretivas. Então, você vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma empresa hospitalar, né, dentro de um hospital, você sabe que há risco de acidente de trabalho com pérfuro cortante, por exemplo. Então, se você sabe desse risco, você tem medidas que são preventivas, como, por exemplo, um treinamento para o uso adequado do EPI, treinamento para o manuseio das caixas com pérfuro cortante. Então, você vai trabalhar aquelas medidas preventivas e corretivas dentro do seu projeto, já está lá tudo escrito, tá? Controle e atualização do escopo, do custo, do orçamento, cronograma de requisitos de qualidade com base nas mudanças aprovadas. Então, lembre que toda mudança, quando você muda uma coisa, você muda tudo, né? Você muda o custo, você muda o tempo, você muda as pessoas que estão envolvidas ou a forma como elas estarão envolvidas. Então, a mudança de uma questão num projeto, ela não é uma coisa tão simples. Ela pode acontecer, mas você tem que fazê-la toda lembrando dessas questões aqui, ó. Eu preciso atualizar todo o meu projeto. Se eu mudo uma coisa, eu tenho que atualizar ele inteiro, tá? Documentação do impacto total das forças, das mudanças solicitadas, controle da qualidade do projeto de acordo com as normas, com base nos relatórios de qualidade. Ou seja, modifiquei um item do meu projeto e eu tenho que sair modificando tudo aquilo até o final. As minhas planilhas de acompanhamento, de custo, quais são os instrumentos de controle de qualidade que eu estou implementando dentro desse meu trabalho, tá? Para que eu tenha condições aí de estabelecer a qualidade do meu produto como uma proposta final, tá? Estabelece um método evolutivo para identificar e solicitar as mudanças nas linhas de base estabelecidas de forma consistente e também para avaliar o valor e a eficácia dessas mudanças. Lembre-se que o processo avaliativo ele vai do começo ao fim. Ele não está lá somente no final do nosso projeto. Então, eu tenho que avaliar se esse método evolutivo ele está trazendo benefícios à minha propositura, tá? Outra coisa, oferece oportunidade para validar e melhorar continuamente o projeto ao considerar o impacto da minha mudança. Então, se eu estou avaliando o impacto da mudança, eu posso melhorar o meu projeto. E, finalmente, eu tenho que fornecer o mecanismo para a equipe de gerenciamento de projeto comunicar todas as mudanças de forma consistente às partes interessadas. Mudou o projeto, mudou o rumo, todo mundo tem que ficar ciente, tá? Então, você precisa comunicar de forma muito clara e objetiva quais foram as mudanças desse projeto, por que foram mudadas, quais são as expectativas para o futuro a partir daquela mudança que foi, então, implementada, tá? Quais são os impactos que podem vir com relação a essa mudança e por que você escolheu fazer aquela mudança.
Tem que estar tudo justificado e escrito lá no seu projeto. Algumas atividades são incluídas nesse processo de controle e essas atividades elas estão basicamente ligadas à identificação da configuração, que fornece a base para a identificação e verificação da especificação dos produtos na documentação do seu projeto, tá? Então, você tem que estar também com esta parte de discriminação de todos os seus produtos ou serviços que foram modificados, escrito dentro desse seu projeto, contabilidade do andamento da configuração, que consiste na captura, armazenagem, na lista de configuração aprovada, status da mudança e status de andamento de execução dessa mudança. Então, todo o processo lá daquela escadinha evolutiva com relação ao seu projeto, toda a avaliação que você fez do início, do meio e do final, escritos lá de forma a justificar esse seu andamento. Outra coisa, auditoria e verificação da configuração que confere os seus requisitos funcionais. O que é auditoria? Auditoria, pessoal, é uma avaliação mais forte, tá? Ela tem uma avaliação específica, ela está focada em um determinado fator. Então, eu vou auditar, eu vou ficar ligado a este fator diretamente. Eu vou levantar as informações desse fator, auditar aquela informação para saber se tem alguma inconsistência naquela informação que eu estou levantando. Isso é auditoria, tá? E aí, dentro desse processo, a gente vai distingui-lo da seguinte maneira, tá? Deixa eu ver se está aqui mais fácil para a gente observar, tá? Vai facilitar aqui para a gente observar. Olha aqui, ó. Olha que bacana, que dá para todo mundo ver assim melhor, né? Vamos lá. Dentro dessa minha auditoria, eu vou trabalhar a minha entrada, que é o plano de gerenciamento do meu projeto atualizado, tá? Então, essa é a minha entrada, o meu plano de gerenciamento. Documentação do meu contrato, lembre-se que nós falamos lá no início, o contrato entre as partes em que fala sobre os direitos e os deveres de cada um, tá? Temos também as ações preventivas recomendadas, fatores ambientais da empresa, ativos de processo, informação sobre desempenho, entrega, tudo isso está relacionado dentro desse escopo aí que vocês estão verificando, tá? Ferramenta técnica, a metodologia de gerenciamento de projeto, sistema de informação de gerenciamento e opinião especializada. Lembrando que a gente falou isso lá atrás, só estou trazendo para vocês agora, ó, isso aqui, ó, explicado, tá? De forma que vocês possam ter isso, ó, sem se perder. Isso aqui é só o norte para a gente poder caminhar. E a saída do meu projeto, que eu tinha dito a vocês, é quando a gente coloca em prática, tira do papel para colocar em prática, é o procedimento de encerramento administrativo, ou seja, ele saiu do papel da parte administrativa e foi jogada lá para a parte executiva, tá? Procedimento de encerramento de contrato, produto, serviço e resultado final, ativos de processo organizacional e também as suas atualizações, tá? Então, isso aí é esse escopo geral que vocês já viram, tá? Aí eu tenho um outro aqui que eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, tá? Que vai nos subsidiar com maior qualidade de serviço, ok? Olha só aqui. Dentro do meu limite do projeto, que eu tinha falado para vocês que eu ia explicar um pouquinho mais adiante, agora a gente tem mais condição de entender, tá? Eu tenho aqui, ó, iniciador ou patrocinador do projeto, como sendo aquela pessoa que iniciou o projeto, patrocinou ou que pelo menos idealizou aquela situação. Ele dá entrada nesse projeto, tá? Nesse meio aqui, em que ele vai utilizar esse limite do projeto como sendo o meio de desenvolvimento do projeto. Aquele espaço que vai da hora que você lança o projeto até que esse projeto é entregue e registrado, você tem um prazo limite. Esse prazo limite é o tempo em que você vai utilizar para produzir as informações necessárias que possam justificar aqueles itens que você colocou dentro do seu projeto. Lembra que eu falei para vocês que tudo tinha que estar justificado,
item por item, passo por passo? Então, esse limite do meu projeto está relacionado a isso. Lá no meu final, eu tenho a entrega para o meu usuário final, tá? E tenho também o registro do meu processo nos ativos desses processos, tá? Do meu projeto nos ativos desse processo. Ou seja, quem são as pessoas finais que estão ali interessadas nesse meu projeto? E elas precisam receber esta informação de forma íntegra e aí facilitando aí a análise de cada uma dessas atividades, ok? Vamos lá. Continuando aqui. A descrição do meu projeto, tá? Ela vai lá com os consultores, partes interessadas, inclusive clientes e patrocinadores, associação de profissionais e áreas técnicas, setores econômicos, especialistas no assunto e também, se eu puder e quiser, escritórios de desenvolvimento de projetos, tá? Aprovadas pelo processo de controle integrado de mudanças, e aí você volta para aquelas caixinhas que nós vimos no começo da aula, que vem nos acompanhando, né, ao longo de toda a nossa aula, que é essa caixinha de projeto até o encerramento do projeto fase. Eu vou abrir para vocês ela inteira aqui, tá? Olha aqui, ó, para facilitar o nosso entendimento. Olha aqui como ficou bacana. Dá para todo mundo acompanhar agora, olha aí. Primeiro, lembrando passo a passo lá do início da nossa aula. Desenvolver o termo de abertura do projeto, ou seja, criei o projeto, criei o documento, ele tem um termo de abertura, com a justificativa de tudo aquilo que eu quero colocar no meu projeto. Tudo escrito bem bonitinho lá, os riscos, os benefícios, as pessoas que estão envolvidas. Desenvolver o plano de gerenciamento desse projeto, como ele vai ser gerenciado, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, quais são os meus sistemas de gestão, ó, a aula passada. Quais são os nossos sistemas de gestão que nós vamos utilizar nesse nosso projeto. Orientar e gerenciar a execução do meu projeto. Então, dentro desse meu escopo, eu tenho a orientação de onde eu vou seguir e de como eu quero seguir. Monitorar e controlar o trabalho do projeto, controle integrado de mudanças e, finalmente, eu tenho que encerrar o projeto ou fase. Então, dentro dessa minha situação, eu estou envolvendo novamente todas aquelas questões que eu falei nas aulas anteriores. Tá? E a gente vai trazendo esses conteúdos de forma complementar. Tá? Então, vocês vão começar a ver que parte de uma aula ela está inserida na aula seguinte, porque a gente começa a ver que esses itens eles estão necessariamente ligados uns aos outros. A gente precisa fazer com que todas essas etapas do projeto elas estejam sendo trabalhadas de forma integralizada. Eu não posso trabalhar separadamente, porque uma parte, ó, quando eu coloco essa seta aqui, ela diz para mim que uma depende da outra. Uma influencia diretamente o andamento da outra, tá? Então, esse gerenciamento dessas questões, essas partes gerenciais de projeto, esses itens que nós trabalhamos de uma forma muito bem direcionada, elas estão diretamente ligadas à sua forma de gerir e de monitorar o seu projeto, tá bom? Vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, o encerramento do nosso projeto, tá? O encerramento do nosso projeto, tá? São processos onde é verificada a completude do trabalho e se os interessados foram satisfeitos. Ou seja, você vai encerrar seu projeto se você chegar à conclusão que está no final, tá? Terminou seu projeto, as pessoas foram atendidas da forma como você se propôs a fazer no início do seu projeto, na justificativa do seu projeto, tá? É a realização da parte de encerramento do plano de gerenciamento. São também os processos que encerram a parte do escopo do projeto e das atividades associadas aplicáveis a uma determinada fase. E também os processos que geralmente são ignorados pelo gerente do projeto. Ou seja, é o final. Às vezes você chega no final e ignora o encerramento. E aí você não pode fazer isso. É uma falha que a maioria das pessoas fazem, né? Elas acabam realizando essa falha com muita frequência, porque termina o projeto e não se avalia o que passou. E aí você perde a oportunidade naquele momento,
tá? De levantar o que você pode melhorar para um novo projeto adiante. Quais são os pontos fortes que você identificou e quais são os pontos fracos, para que eles não se repitam lá na frente num projeto, né, que você vai fazer mais adiante, tá? Então, pessoal, esse aí foi o assunto da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, a gente ainda tem mais um complemento, a gente vai voltar com alguns conceitos desta aula de hoje e completar ainda mais algumas coisas lá adiante, para que a gente consiga finalizar essa nossa questão, tá, do escopo estratégico, que está diretamente ligado a todas as nossas aulas anteriores, né? Lembre-se que na aula de hoje a gente falou, por exemplo, de sistema de gestão várias vezes, que está relacionado à nossa aula passada. Nós falamos de stakeholders, que era o público interessado, que estava na nossa primeira aula. Nós falamos sobre os tipos de gerentes, né? A gerência deliberada, a estratégica. Nós falamos também da emergente, tá? Então, isso tudo está uma coisa ligada à outra. É uma sequência de atividades que vai realizando esse nosso escopo estratégico. Tá joia? Um forte abraço no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.